não só estar com a amada igreja, mas também compartilhar um pouco da palavra do nosso Senhor Jesus ao lado do meu pai, que é um grande exemplo para mim, uma referência. Então é uma honra inoxidável para mim. Os irmãos podem abrir a vossa Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4. Eu vou ler apenas o versículo 1, porque logo após eu vou querer contextualizar o texto. Porém, eu vou pedir que, se tiver possibilidade, os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, porque depois nós vamos retornar neste capítulo, que eu acredito que tem uma grande relevância para os dias atuais. Vamos ler o primeiro capítulo 4, verso 1. Portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos, somente até aqui. Os irmãos, podemos tomar o vosso assento. As cartas que Paulo direciona à igreja de Corinto, podemos ver claramente que é um marco ministerial na vida do apóstolo Paulo. Porém, a igreja de Corinto traz consigo muitos desafios. E quando Paulo, então, decide escrever a carta de 2 Coríntios, vemos que Paulo está, no capítulo 1 e no capítulo 2, satisfeito, porque a igreja de Corinto recebeu bem a antiga carta que Paulo direcionou àquela igreja. Mas o que eu acho muito interessante, quando analisamos um período um pouco anterior, quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, é que Paulo estava numa cidade chamada Troade. E nesta cidade, Paulo não pregou. E vamos entender que no capítulo 2 de 2 Coríntios, e no verso 10 até o 14, Paulo exemplifica o motivo dele não ter pregado na igreja e na cidade de Troade. Este motivo é: Paulo estava com a sua alma abatida, Paulo estava com o seu coração aflito, porque Paulo estava aguardando Tito informar sobre a igreja de Corinto, o que se passava, como estava a igreja de Corinto. Mas o que me deixa maravilhado neste contexto não é o fato de Paulo estar desanimado ou Paulo estar passando por um momento de aflição no seu coração, porque grandes homens de Deus passam por aflição, porque grandes profetas passam por tribulações. Mas o que me deixa mais maravilhado nessa situação é como o grande homem de Deus reage a situações de aflição. No segundo capítulo e no versículo 14, Paulo nos dá um pequeno vislumbre de como o homem de Deus reage a momentos de aflição. Mesmo com o seu coração aflito, mesmo sem confiança para pregar na igreja aqui, na cidade onde ele se encontrava, Paulo vai falar no versículo 14 do segundo capítulo de 2 Coríntios assim: mas com a graça de Deus e com Cristo, eu continuo triunfando, eu continuo ganhando a guerra, porque a caminhada cristã não se trata apenas de vencer todas as batalhas, porque tem batalhas que não vamos vencer, e isso não é para nos entristecer, mas é para mostrar a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Mas Jesus Cristo garante a vitória da guerra, que é muito superior às batalhas, porque se pode perder uma batalha, contanto que se ganhe a guerra, é todo o diferencial. Então Paulo se encontrava numa situação de aflição, uma igreja que ele fundou e gastou muito tempo solidificando ela, gerando uma estrutura nela.
e ainda junta a falta de confiança para pregar o Evangelho, é até estranho. Vemos que Paulo estava com receio de pregar o Evangelho, mas isto mostra a nossa fragilidade. Quantas vezes podemos estar até nas melhores ocasiões para pregar o Evangelho, ou nos melhores momentos humanamente falando, mas nos encontramos aflitos. Os grandes homens de Deus passaram por momentos de aflição, passaram por momentos em que seu coração não estava com toda aquela convicção, com toda aquela fé gigante. Mas o que faz toda a diferença é como eles reagem após esse momento. E Paulo deixou bem claro que essa aflição não era o suficiente para atrapalhar, mas como um general, quando entra na sua cidade após passar por uma batalha, com a cabeça erguida, com os olhos fixos no seu povo, Paulo brada: mas com a graça de Deus e com Cristo estamos triunfando. Meus amados, os dias geram incertezas, os momentos podem gerar aflição, mas mantenha a cabeça erguida e saiba que com a graça de Deus e com Cristo continuamos triunfando, continuamos pelejando, continuamos batalhando. Então, Paulo recebe as informações de Tito sobre a igreja de Corinto, e Paulo se alegra. No primeiro capítulo, no segundo, vamos entender que Paulo está muito feliz, porque a igreja de Corinto ouviu muito bem os conselhos e as palavras pastorais que Paulo tinha direcionado na carta anterior. Mas então Paulo, que já estava um pouco aflito, tem uma dose de felicidade, mas logo após ele também fica ciente que tem sido atacado a imagem e a credibilidade do apóstolo Paulo na igreja dos Coríntios, na igreja de Corinto. Paulo então, ele direciona 3 capítulos da carta de 2 Coríntios, que acredito eu, entendo que talvez seja o pilar desta carta, que é o capítulo 3 e o capítulo 4. E agora Paulo não só nos demonstra uma dose de resiliência, mas uma maturidade espiritual que poucas pessoas têm na face da terra. Paulo fica ciente das tentativas do inimigo de atrapalhar o progresso da igreja de Corinto. O que eu acho muito interessante é que o inimigo entendeu uma estratégia que era discreta e que poderia gerar grandes impactos na igreja de Corinto. Em vez de eu tentar atacar a igreja de fora para dentro, eu vou atacar ela de dentro mesmo. Assim como a estratégia dos gregos, quando decidiram fazer um cavalo de Troia, acredito que todos conhecem, montam um cavalo de madeira, e nesse cavalo eles dão de presente para a cidade de Troia, e eles se escondem neste cavalo, e a cidade de Troia aceita de bom grado esse presente, pensando que era uma demonstração de afeto, uma demonstração de paz. Mas quando chega a madrugada e todo o exército de Troia está dormindo, o exército da Grécia sai do cavalo e ataca. E o inimigo entendeu que atacar a igreja de dentro é muito mais perigoso, porque é discreto, porque as pessoas não imaginam. E o inimigo começou a trabalhar com essa estratégia. E quando o inimigo viu que os impactos que poderiam ser gerados naquela igreja que estava em construção, que estava se estruturando, seriam muito maiores se fosse de dentro para fora, ele começa a infiltrar um grupo de judaizantes,
de judeus muito radicais. E os judeus entenderam que eles não poderiam atacar a palavra do Deus vivo, porque não existe acusação nenhuma que a derruba. Eles começam a atacar a credibilidade do apóstolo Paulo, porque bem sabemos que a credibilidade está ligada diretamente ao caráter. E o inimigo pensa desta maneira: se eu não posso atacar a própria palavra do Deus vivo, eu vou atacar quem está entregando ela. E quantas vezes não gostamos de uma pessoa que está entregando a palavra de Deus e falamos: meu coração vai estar fechado. Porque a ideia é esta: quando eu ataco a credibilidade, eu ataco o caráter daquela pessoa. E às vezes fechamos o nosso coração para a palavra que é viva. O vaso não tem toda a preciosidade que contém dentro dele. Então aqueles judaizantes se infiltram na igreja de Corinto e começam a colocar algumas ideias, começam a jogar algumas flechas, com o intuito de atacar a pessoa do apóstolo Paulo. E o primeiro ataque que eles direcionaram ao apóstolo Paulo foi acerca do seu apostolado. E o inimigo, ele era tão astuto que aqueles judeus falavam assim: mas ele nem sequer é um dos 12, mas ele nem sequer faz parte da formação original dos apóstolos. Como ele pode ser então o portador da palavra de Deus? Como ele pode carregar essa mensagem? Como ele pode bater no peito e falar: eu, apóstolo de Cristo Jesus? Inclusive, este é um dos motivos que Paulo constantemente repete na segunda carta aos Coríntios: eu, apóstolo de Jesus Cristo. Não foi porque Paulo estava se vangloriando, mas sim porque Paulo estava defendendo dos ataques que ele recebia. E eles não param só nessa tentativa. Eles começam a atacar também o fato do apóstolo Paulo não ser um judeu da Judeia. Porque Paulo era judeu, sim, mas Paulo não era um judeu da Judeia. Ele era um judeu da região de Tarso de Cilícia, que hoje atualmente é Turquia. Então a alegação deles era: Paulo sequer vem de Jerusalém, Paulo sequer tem autorização para pregar da igreja mãe, que era Jerusalém. Meus amados, quantas vezes entra nos pensamentos daqueles que nos escuta falar da palavra de Deus: quem é esse para estar pregando? Quem é esse para estar entregando esta palavra? Quantas vezes eles olham para o passado, porque era um passado amargo, tenebroso, e fala: que autoridade uma pessoa com um passado tão cruel desse tem para falar? A tentativa do inimigo é denegrir a imagem, mas o inimigo falha, porque o precioso não é quem está entregando a mensagem, mas é o conteúdo da mensagem. Não importa se ele é apóstolo, não importa se ele é de fato da Judeia, o que importa é que ele estava entregando a mensagem, e isso incomodava o inimigo. Não importa se tal região é mais importante e nobre do que a outra. A nobreza não está vindo da Judeia, a nobreza está vindo da descendência de Cristo e trazer a mensagem de Cristo. Cristo rompeu essas barreiras, e os judeus cegos com o entendimento desse mundo não entendeu que já não era judeu e gentil mais, era Cristo sendo para todos nós noivo e pronto, final. E as acusações continuam, não para por aí. E eu acho que uma das acusações que mais entristece o apóstolo Paulo é: Paulo realmente é mensageiro da palavra de Cristo? Paulo realmente traz consigo as palavras do Altíssimo? Então por que Paulo sofre tanto?
Por que Paulo é tão hostilizado em algumas cidades? Por que tem cidades que ridicularizam e apedrejam Paulo? Se ele carrega a palavra do Deus Altíssimo. O problema é que os judeus estavam cegamente focados na lei mosaica. Os judeus não queriam alguém que trouxesse uma palavra que confrontava a autoridade dos sacerdotes, a autoridade do povo judeu. Mas Paulo não se preocupava com isto. Paulo não era um amigo para aqueles judeus, Paulo era uma ameaça. Porque toda vez que trazemos conosco uma palavra que retira a cegueira espiritual, estamos trazendo uma ameaça para o inimigo. Estamos trabalhando para tirar pessoas das trevas, para que elas sejam alcançadas pela graça divina de Deus. E um desses ataques foi: por que Paulo é tão hostilizado? Por que Paulo é tão perseguido, denegrido, se ele carrega consigo a palavra do Altíssimo? Então Paulo passa o primeiro e o segundo capítulo se alegrando com Deus, expressando alegria aos fiéis da igreja de Corinto, porque ele ficou ciente que eles receberam com muito bom grado a palavra que ele havia entregado a eles na epístola anterior. E Paulo então tira o capítulo 3 e o capítulo 4 para começar a responder às acusações que ele havia sido alvo. E é neste momento que eu acho que o ápice da maturidade espiritual é apresentado na vida de Paulo. O reverendo John Stott diz que um dos principais objetivos do expositor da palavra de Deus é fazer uma conexão entre o contexto daquele tempo em que a mensagem foi escrita e o contexto contemporâneo no qual vivemos, porque a palavra de Deus se renova dia após dia. E a partir deste capítulo vamos entender por que Paulo deu uma demonstração de maturidade que poucas pessoas têm hoje em dia. Paulo então começa a se defender no capítulo 4, e agora, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta no 2 Coríntios, eu vou começar a expor um pouco os pontos de vista que Paulo apresenta na carta aos Coríntios. O primeiro verso, como lemos, é: portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos, mas tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo homem, à vista de Deus. O primeiro ponto que Paulo apresenta, para mim é majestoso. Eles estão atuando com desonestidade, eles estão alterando a palavra de Deus, eles estão trazendo alterações negativas para a palavra de Deus, eles estão atacando a minha imagem, eles estão atacando a minha credibilidade, porém continuo firme, sem desfalecer, continuo firme, sem desanimar, porque a consciência está limpa perante Deus. E o propósito não era a credibilidade de Paulo ser glorificada, mas a mensagem de Deus ser entregue. Mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou a mente daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que a imagem de Deus, brilhe para eles. Meus amados, aqui Paulo está falando o seguinte: eles estão atacando, eles estão tentando alterar o evangelho, eles estão tentando desanimar os irmãos na fé, porém não vou reagir de forma astuta, não vou reagir de forma irada,
porque a culpa não é deles, é do inimigo que os cega, é do diabo que mantém a cegueira nos olhos deles. Quantas vezes deixamos a desejar como igreja e culpamos pessoas que estão cegas, pessoas que não entendem que tem um mundo espiritual, e esse mundo espiritual é muito mais amplo, é muito mais real do que o mundo que vemos. Paulo entende então que a sua guerra não é contra os judeus, porque os judeus estão sendo apenas ferramentas. Paulo entende que a sua guerra é contra quem está cegando os olhos dele. A sua guerra é contra quem está gerando aquela cegueira espiritual. E Paulo continua falando: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vosso servo, por causa de Jesus. Porque Deus nos ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Irmão, não deixe a ira tomar o seu coração, não deixe a astúcia tomar o lugar da luz de Cristo, que faz a total diferença. Pode a luz ficar omissa no momento de escuridão? De maneira nenhuma. A luz chega e traz com ela a claridade. Deixe que o seu testemunho, deixe que a manifestação de Cristo em sua vida seja a luz que vai interromper a cegueira espiritual que o inimigo tem colocado nos que ainda se encontram na perdidão, nos que ainda se encontram na cegueira. Entenda que a nossa luta não é principalmente contra eles. Não é nosso papel ser omisso e deixar qualquer acusação passar batido. Não é nosso papel chegar e ficar calado quando ver o nome de Deus sendo denegrido. Mas é entender que eu vou atuar defendendo Cristo, entendendo que a luz que brilha em mim, a luz que Cristo traz comigo, é o responsável por acabar com a cegueira nos olhos daquela pessoa. Entendemos que muitas das vezes nos frustramos, nos revoltamos em entender que a palavra de Deus está sendo denegrida em tantas situações, em tantas agendas nesse mundo pós-moderno, tanto relacionado à sexualidade, à valorização da família, ou a tantos temas mais polêmicos como a saúde pública, se tratando do aborto. Mas é entender que aquela pessoa é cega, ela não tem a graça que Deus colocou na sua vida, e Deus chamou você não para acusá-la, para matá-la, mas para responder conforme a Bíblia diz, entendendo que por trás daquela pessoa há uma alma, e uma alma preciosa para Deus. Paulo tinha muitos motivos para atacar, Paulo tinha muitos motivos para ofender aqueles judeus na visão humana. Paulo estava sendo injuriado, humilhado, constrangido e vítima de mentiras. Mas Paulo não deixou que isso atrapalhasse os planos maiores de Deus, que era trazer a palavra de Deus sólida naquela igreja. E mesmo com o coração aflito, Paulo entendeu que aquelas pessoas estão cegas, e aquelas pessoas estão me atacando não é porque eu sou bom, não é porque eu sou diferente, não é porque eu sou excepcional naquilo que faço, mas sim porque eu carrego comigo algo precioso, e isso está incomodando. Entenda que Paulo, humanamente falando, tinha todas as artimanhas, argumentações e motivos para ofendê-los e se responder de forma muito mais ferrenha. Como disse anteriormente, muitas das vezes podemos falar e até temos argumentos para falar, mas é melhor que deixamos Cristo falar por nós. E muitas das vezes Cristo fala através do silêncio.
O silêncio sendo trago por uma pessoa que a luz do Espírito Santo brilha nela, disciplina muito mais do que um argumento sólido, embasado em ciências humanas. Deixa a luz do Espírito Santo brilhar em você, para que você possa continuar falando mesmo em momentos de aflição. Com a graça de Deus e com Cristo, continuo seguindo, triunfando. Continuo seguindo, vencendo em Cristo. Continuo lutando em Cristo, com a vitória já garantida. Não em todas as batalhas, mas na maior de todas. Porque o general muito bem garantiu: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então Paulo, um judeu muito bem ensinado, muito bem intelectual, abriu mão um pouco de toda a sua formalidade e toda a sua capacitação do ensino e olhou com amor, sabendo que tinha algo muito mais nobre em jogo. Aquela alma eu não quero matá-la, eu quero para Cristo. Então a mensagem que eu carrego comigo, vou levá-la com amor, porque Cristo deseja isso. Então Paulo continua se defendendo. E nesta parte, eu simplesmente fico sem palavras para descrever a grandiosidade da inspiração que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo para falar. Verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os ataques direcionados ao sofrimento de Paulo não foram suficientes para desanimá-lo, porque Paulo bem entendia que não importa a eloquência que ele trazia consigo, o que importava era a mensagem de Cristo que ele entregava. E ele fala: eu sou vaso, mas carrego comigo a mensagem de Cristo. E aí está toda a preciosidade. Era muito comum no contexto cultural o vaso ser ornamento simples, sem muita beleza, porque o conteúdo dele era que fazia toda a diferença. E o conteúdo que Paulo trazia consigo, similar ao perfume, a mirra que geralmente era utilizada para se colocar em jarros, era o perfume da graça de Cristo. Era o perfume que tirava todo o odor do pecado e trazia todo o cheiro do céu, que invadia e fazia a diferença em todos aqueles que de bom grado recebia. Então Paulo não se preocupa com as acusações relacionadas ao sofrimento. Mas sabe o que eu acho muito interessante nisso, irmãos? É porque o vaso, ele geralmente é algo que carrega consigo algo nobre. Mas é tão interessante porque, trazendo uma suposição, que nesse vaso eu tenho um perfume, eu tenho uma mirra, eu também não vou ter cuidado para que esse vaso não se quebre? Eu também não vou zelar para que esse vaso não seja consideravelmente ferido? Mesmo a mensagem de Deus sendo toda preciosidade e total diferença, porque é a verdadeira nobreza que carregamos conosco, também temos esse vaso que somos nós, cuidado e zelado por muito amor e com forma muito zelosa. Você deixaria um vaso que tem algo nobre perto de uma criança inconsciente que poderia derrubá-lo? Deus reconhece o limite de cada um. Deus sabe a preciosidade que a mensagem dele está consigo, mas também, diferente de nós normalmente, zelamos pelo vaso. Ele também zela e zela com muito cuidado. E no verso 8, o apóstolo simplesmente
tem uma postura muito mais firme quanto às acusações do seu sofrimento. O apóstolo diz assim: nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. O sofrimento na vida cristã é algo que nós não estamos inibidos de participar ou de estar aptos a recebê-los. Mas a diferença é que isso não nos desampara a ponto de largar a nossa fé. Aflições entram em nossos corações em momentos de tristeza, preocupações, ansiedades, apreensões. Mas como diz Paulo em Romanos 8:38, eu gosto muito da intensidade de Paulo, pastor Dalso, porque Paulo não trabalha com 1/3, Paulo não trabalha com a metade, Paulo não trabalha com 2/3, Paulo trabalha com totalidade. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o beneplácito da sua misericórdia. Paulo simplesmente acaba com o argumento dos seus inimigos, dos seus acusadores, porque Paulo vê que até as injúrias que estavam sendo direcionadas a ele faz parte da vontade de Deus por algo maior, por algo mais nobre. E Paulo não fala que é 1/3, Paulo fala todas as coisas. Meus amados, não deixe pequenas porções de tristezas invadirem o seu coração e te desanimarem a ponto de imaginar que Jesus não está no controle da sua vida. Pegue essas situações e brade como Paulo falou, mas com a graça de Deus e com Cristo, continuo triunfando. Então Paulo continua. E o que é maravilhoso na vida de Paulo é que Paulo vivia isso de fato. Não eram meras palavras, mas provas, experiências, provas da sua própria chamada. Mas o que eu acho maravilhoso é que Paulo não perdia a oportunidade de fazer algo em prol do reino de Deus. Paulo, vamos te matar. Amém. O morrer é ganho. Paulo, vamos te deixar viver. Amém. O viver é Cristo. Paulo, então vamos te prender. Amém. Eu vou pregar para os carcereiros. Não tinha nada que abalava Paulo. Situações adversas eram mais motivação para que Paulo continuasse carregando consigo a palavra preciosa, o tesouro que carregava consigo, Cristo Jesus. E Paulo continua então, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifestada em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal, de modo que a morte trabalhe em nós, mas a vida em vós. Acusações, perseguições, apedrejamentos, picadas de cobras peçonhosas, prisões, injúrias, mentiras direcionadas à pessoa de Paulo, tentando atacar a sua credibilidade, não deixava Paulo abalado, porque Paulo entendia que isso era apenas um combustível para a mensagem de Cristo continuar se proliferando naquela igreja de Corinto.
E Paulo continua: tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei, por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco. É algo tão nobre, irmãos, porque Paulo neste capítulo estava rebatendo acusações. E Paulo, logo no final deste capítulo, ele usa essas acusações, usa essas perseguições para motivar o povo da igreja de Corinto. Meus amados, Paulo fala da seguinte maneira: estão tentando me matar, estão tentando me acusar, estão tentando me desanimar, mas Paulo simplesmente absorve toda essa carga e todo esse fardo e fala: o que para mim está sendo como morte, para vós está criando vida. Você pode matar pessoas, mas a ideia delas continua. Tertuliano vai dizer que o sangue dos mártires foi um dos principais responsáveis pelo crescimento da igreja. O que gerou morte para Paulo, para eles estava gerando vida, porque verdadeiramente Paulo não se preocupava com a credibilidade dele. Paulo já tinha sido modificado e já não se importava mais com o nome dele. E às vezes que ele defendeu o seu título não foi por orgulho, mas pelo bem do evangelho. Paulo continua falando: em mim está sendo morte, mas em vós está gerando vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Paulo tinha entendido que no decorrer deste versículo, no decorrer deste capítulo, vamos ver que Paulo já tinha entendido na primeira carta de Coríntios que a morte não era mais uma ameaça, porque divinamente inspirado por Deus, ele falou uma das palavras que eu acho mais nobre da Bíblia: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está o império que você tinha na vida dos homens? O meu Senhor venceu a morte. A morte já não é uma ameaça mais para Paulo. Tanto que Paulo entendia tão bem que Paulo vivia uma ansiedade muito incomum. Por um lado estou ansioso para encontrar com Cristo, mas por outro lado me preocupo com os que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. Quando entendemos a dimensão do poder de Deus, a ansiedade ela não some, mas ela fica muito bem comportada. Ela fica muito bem comportada, porque ela já não gera mais uma preocupação. O que move a sua vida não é o por acaso, não é as preocupações diárias, não é o receio da morte, mas é Jesus Cristo, por intermédio da sua palavra. E Paulo tinha tanta ciência disso, que ele vivia falando nos momentos de tribulação: o meu Jesus venceu a morte, e eu vou continuar triunfando, porque Jesus já declarou a vitória. E Paulo continua falando: porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação de graças de muitos, redundar para a glória de Deus. Por causa disso, não nos desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, o homem interior é renovado dia a dia.
E eu quero que você preste bastante atenção, porque aqui no verso 1, Paulo falou da mesma maneira: portanto, vendo que temos este ministério como nós temos, recebido misericórdia, não desfalecemos. E Paulo novamente repete este termo: por causa disso nós não desfalecemos. Porque ainda que o nosso homem exterior se desgaste, fique marcado pelas lutas e tribulações, a nossa alma está vivendo dia após dia. A nossa alma está melhorando dia após dia. A nossa alma está adquirindo mais experiência dia após dia. E Paulo entende isso de forma muito clara, porque da mesma maneira que Paulo teve um grande marco ministerial na igreja de Corinto, Paulo teve muitas lutas que teve que enfrentar para que a igreja fosse estruturada. Mas o que eu entendo disso é que lutas não vêm para nos desanimar, parar ou nos matar e frustrar, mas lutas vêm para nos aperfeiçoar e para gerar em nós algo maduro, para que verdadeiramente possamos falar como ele disse a carta aos Filipos, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E continuemos firmemente triunfando no Senhor Jesus, com sua graça inabalável. E Paulo não se cansa de simplesmente deixar essas acusações e esses judeus sem palavras, porque Paulo fala da seguinte maneira: porque sabemos que a nossa leve aflição é momentânea, e ela está produzindo um peso de graça muito grande. Meus irmãos, essa leve e momentânea tribulação está produzindo um galardão muito grande, para que você possa desfrutar no céu. Sabe o que é impressionante nesse termo? É o seguinte: porque a nossa leve e momentânea aflição. Meus irmãos, estamos falando de um homem que foi apedrejado, estamos falando de um homem que foi picado por uma cobra venenosa, estamos falando de um homem que foi preso, estamos falando de um homem que foi acusado de morte, estamos falando que um homem que da mesma maneira que acusava, hoje inverteu os papéis, estava sendo acusado, e ele simplesmente fala que essa leve e momentânea tribulação produz um peso de muita glória. Como esse homem pode imaginar que isso é leve? Como esse homem pode falar que isso é momentâneo? O homem não teve uma tribulação, ele teve uma gama de tribulações, e mesmo assim, ele simplesmente fala: porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de muita glória, que aumenta o nosso galardão no céu. Sabe por que essa momentânea tribulação não afetava Paulo? E para ele era algo sutil, algo tranquilo? Porque Paulo já não estava mais focado em receber os bens nessa terra. Paulo já estava com os olhos focados no céu. Então toda tribulação que fosse chegada até Paulo era tribulações temporárias, era tribulações momentâneas. E aí Paulo vai e fala: não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O problema é que muitas vezes olhamos focado nas coisas terrenas e temporais, e deixamos que as tribulações terrestres nessa terra tire o verdadeiro brilho que as coisas celestes têm. Mas o que eu tenho para falar é: deixe a graça de Deus verdadeiramente abrir os seus olhos, de maneira que tudo aquilo que é atemporal, que é invisível, tenha muito mais importância e um impacto muito maior na sua vida do que as coisas temporais e visíveis aos olhos humanos. Porque a palavra de Deus deixa bem claro em Hebreus 11, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que não se veem, porque por ela é que vemos que essas coisas são terrestres, e algo muito mais nobre, e algo muito maior, nos é prometido, e em breve será entregue
para nós desfrutarmos junto com Cristo. Meus amados, que possamos entender que a maturidade na vida cristã é de suma importância, e que as acusações serão direcionadas a você constantemente, mas que possamos ter os olhos de Paulo, de entender que não vamos negociar a palavra, não vamos negociar a Santa Escritura, mas também não vamos reagir de forma astuta, porque por trás daquele povo, porque atrás daquele pobre indivíduo atacando o Evangelho, se tem uma alma, se tem algo que está cegando os seus olhos. Não negociamos a palavra, não negociamos os fundamentos que Cristo nos oferece, mas queremos a alma que está por trás das acusações e afrontas. Então entendemos que o nosso alvo principal não é atacar e matar aquela pessoa, mas orar para que o Espírito Santo de Deus jogue por terra a cegueira que tem entenebrecido os olhos das pessoas que tanto acusam, para que possamos ver de forma clara, conforme Paulo falou em Efésios, porque a nossa luta não é carne contra carne, mas contra as potestades e os principados que se encontram no ar. E que possamos entender também que, mesmo acusando, mesmo sendo alvos de injúria, o nome do Senhor tem sido glorificado, e não é nós mesmos que estamos carregando, mas sim a palavra de Deus, e que acusações, aflições, apreensões não pode atrapalhar o progresso da mensagem de Cristo, que é a verdadeira preciosidade que carregamos conosco. E entendendo que também, conforme eu havia explicado, o reverendo John Stott diz que um dos principais papéis do expositor é fazer a conexão do tempo que foi escrito o texto e do tempo no qual nos encontramos. O que eu quero falar para vocês é, talvez não teremos perseguições físicas, perseguições que afetem o nosso corpo fisicamente, mas talvez teremos grandes perseguições psicológicas e sociais. Talvez você vai ser ridicularizado por servir a Deus. Talvez você vai ser induzido por negociar princípios que o Senhor já te ensinou através da Bíblia desde criança. Mas assim como Paulo, não negocie. Não precisa reagir de forma abrupta, com brutalidade e ira, mas não negociar, porque você carrega consigo a mensagem preciosa do Evangelho. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.